Olá, gente, estamos ao vivo. Começamos mais uma live aqui da FENAI. Eu sou a Liz Weingartner e hoje trazemos para o nosso debate os riscos da aprovação da MP 995 aos empregados da Caixa ativos e aposentados. Estou aqui com a nossa diretora de Saúde e Previdência, Fabiana Mateus, e os nossos convidados. O ex-bancário do Banespa e ex-diretor administrativo e conselheiro deliberativo do Banesprev, Camilo Fernandes, a economista e gerente do Departamento de Crédito do Banesprev, Maria Auxiliadora Alves da Silva, e o ex-bancário do Banerj e atual assessor previdenciário da FENAI, Paulo Borges. Nós vamos estar aqui nessa live, vocês podem mandar suas dúvidas aqui no Facebook ou pelo nosso WhatsApp, no 61 98142 8428. Eu começo com a nossa diretora, Fabiana, para abrir nossa live. Fabiana, para quem está assistindo a gente, fala um pouquinho da SMP que está em votação e quais as consequências para o nosso empregado da Caixa. Bom, boa noite, Liz. Boa noite aí a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Espero que estejam todos bem. Quero começar aí agradecendo a Maria, ao Camilo e o Paulo por estarem aqui com a gente. Fico muito feliz de vê-los, mesmo que seja de longe, né, nesse momento, mas é bom demais tê-los aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade. Tenho certeza que a contribuição de vocês será bem importante aí para nós, trabalhadores da Caixa, que estamos aí enfrentando já essa luta em relação à questão da privatização, abertura de capital, desmonte, fatiamento da Caixa. Até a gente estava brincando um pouco quando discutimos, né, essa questão da realização dessa live, que o nome privatização, ele acabou ficando muito desgastado, principalmente no governo FHC, que é o período, né, inclusive, onde o Banerj e o Banespa, né, sofreram aí as privatizações. Então, esse novo governo, né, que vem aí em especial desde 2015, né, com o governo provisório do Temer, eles vêm mudando um pouco o enredo, né? Não é privatização, nós vamos abrir o capital da Caixa, não é abertura de capital da Caixa, nós vamos abrir subsidiárias, empresas para poder administrar alguns serviços da Caixa. Então, usa alguns subterfúgios diferente daquele modelo direto, né, desgastado, para confundir mesmo, e confunde a população, confunde nós próprios, né, trabalhadores, que acredito que não entendem, né, nossa, mas o que significa, né, vender ações preferenciais do Banco Pan-Americano? Pode ser que isso seja bom, o que significa, né, eu ter uma empresa de loterias, né, a Caixa Loterias, que foi constituída em 2016, e agora em 2018 a Caixa, inclusive, pediu um estudo para transferir a administração das loterias para essa empresa, a Caixa Loterias. O que significa isso, né? As loterias representam 7% da arrecadação da Caixa, né? Então, o que será que significa isso? Então, assim, eu não estou privatizando, né? Esse nome parece que eles conseguiram endemonizar o nome privatização. Então, vamos criar outras nomenclaturas para fazer a mesma coisa, dizendo que é outra coisa. E agora, a gente vem nessa luta, né? Acho que Camilo e Maria vêm acompanhando essa discussão da Caixa já há um tempo, né? Em 2015 2016 enfrentamos fortemente a discussão de transformar a Caixa numa SA, né? Discussão, inclusive, feita em conjunto com o Congresso, tentativa de mudança no seu estatuto, e de lá para cá eles vêm realmente construindo, né,
pavimentando o caminho para que os principais serviços, em especial esses serviços tão lucrativos para a Caixa, que são serviços lucrativos que acabam subsidiando o seu papel social, né? Porque você precisa daquele braço comercial para você poder, inclusive, sustentar o braço social extremamente importante aí para a população brasileira. Então, a gente já vem se confrontando com isso, né, em especial desde 2015, e agora, no dia 7 de agosto, a gente foi surpreendido, né, com a medida provisória 995, assinada pelo Bolsonaro na calada da noite, garantindo aí a privatização, né, a privatização desses serviços para o mercado de um modo geral. Essa MP, pelo trâmite convencional do Congresso, né, ela tem vigência de 2 meses, podendo ser prorrogada por mais 2 meses, e se não for votada, ela perde o efeito. Mas eles não estão preocupados com a MP, até porque o processo que eles vêm tocando tem caminhado a todo vapor, né? Agora, dia 28 de agosto, por exemplo, eles aprovaram a continuidade, né, dos estudos da empresa, né, da Caixa Seguros Holding, né, para a abertura de capital. Então, são questões assim, que é um formalismo, a MP, que nós temos que combater, inclusive, já na época, os parlamentares e a sociedade construíram aí 412 emendas para confrontar a medida provisória. Já tivemos aí o ingresso de diversas ADINs, né, que são, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive a própria FENAI e a CONTRAF, né, e diversas outras entidades ingressaram com esse mecanismo, tentando garantir a inconstitucionalidade da MP, e outras ações, né, como contato com parlamentares, contato com os municípios, através de prefeitos, vereadores, com a sociedade civil de um modo geral, e nós, trabalhadores da Caixa, né, que precisamos nos envolver fortemente. E a ideia hoje de trazer vocês aqui para que vocês contem um pouquinho, né, para os trabalhadores da Caixa o que a consequência, né, da privatização do Banerj e do Banespa, né? O que nós podemos vislumbrar, né, de problemas, no caso, né, da gente ter, né, essa discussão aí atropelada pelo governo, porque é um governo que não respeita, né? Já estamos com mais de 120 mil mortes aí da pandemia, um governo que negou a todo momento a pandemia, né? Essa semana, inclusive, disse que quem não quiser tomar vacina, que não tome, né? E que tem aproveitado, né, desse momento de fragilidade e de dificuldade de organização dos trabalhadores justamente para passar o trator, né, em cima de uma série de questões, uma série de direitos e tudo mais. Então, acho que a contribuição de vocês assim, vai ser extremamente importante, até porque a gente conhece a luta, né, dos trabalhadores do Banespa e do Banerj, de resistência mesmo, para impedir, né, a entrega desses bancos para a iniciativa privada. E o que a gente precisa na Caixa também é, primeiro, nos conscientizarmos, né, da importância de lutarmos, enfrentarmos e vencermos essa ameaça. E acho que vocês podem, né, com a experiência e com a vivência do que vocês tiveram, nos ajudar no sentido de
que possamos construir, né, mecanismos de luta, né, e de resistência, e principalmente de união, né, não só entre nós, mas com todos os a restante categoria bancária e os trabalhadores de um modo geral, né? Então, deixando essa pequena introdução já, Liz, para a gente aproveitar bem aí a disponibilidade dos nossos convidados. Boa noite, espero que a gente tenha um excelente debate e mandem aí os questionamentos, os comentários, para que a gente possa depois, né, da fala de cada um, a gente respondendo e participando. Obrigada, Fabiana. Eu queria falar agora com o Paulo, para a gente também contextualizar, né, é importante a gente resgatar o passado também e a experiência com os nossos convidados, e eu queria que você contextualizasse o que a gente está vivendo hoje, a realidade Brasil hoje, para quem está aqui vendo e a gente entender melhor, né, todo esse processo que está sendo construído contra a Caixa e a favor da privatização. Ok, Liz. Boa noite, Fabiana, Camilo, Maria. Primeiro, eu queria ressaltar o prazer de estar recebendo essas duas pessoas aqui, que mais do que colegas dessas empreitadas de privatização de mais de 20 anos, são amigos pessoais e pessoas que eu tenho profunda admiração. Então, é um prazer estar com vocês aqui. A ideia desse papo e por que Banerj e Banespa, né? É evidente que o cenário atual é completamente diferente do cenário que nós tínhamos na época das discussões que envolveram as privatizações, ou seja lá o nome que se queira dar, de outros bancos, né? No caso do Banespa e do Banerj. Mas, na época, em todas as privatizações, as soluções que foram dadas, para a questão envolvendo principalmente os fundos de pensão, foram as mais diversas possíveis. E talvez os dois extremos dessas soluções sejam o caso do Banerj e do Banespa. Nós tivemos casos em que foi liquidada a entidade e o plano, tivemos casos em que a entidade foi liquidada e o plano foi absorvido por uma outra entidade, e tivemos casos de manutenção de ambos, tanto da entidade como do plano. E o Banerj se enquadra no primeiro caso, onde não sobrou nada, tanto o plano e entidades foram liquidados, e o Banespa está lá no outro extremo, onde ambos foram mantidos. Mas isso não quer dizer que a solução não tenha trazido consequência para quem está aposentado. Então, é um pouco esse mapa que a gente pensou em passar para vocês na discussão de hoje. E como eu vivi a realidade do Banerj, eu vou pegar o caso do Banerj, mas até para dar uma introdução ao debate, porque é uma solução que ela foi tão sui generis que ela acabou não sendo repetida e replicada em nenhum outro caso. Mas vale de alerta, ainda mais considerando o governo que hoje está aí, que nitidamente tem uma visão muito clara no que diz respeito ao pós-emprego. E aí vale tanto para os fundos de pensão, para os planos de aposentadoria, quanto para os planos de saúde de aposentados. O Banerj foi vendido em meados de 1997, mas a entidade de previdência e o plano já tinham sido liquidados 6 meses antes. E por que isso? Na realidade, o plano que existia não era um plano até equilibrado. Ele agora tinha um compromisso, uma dívida reconhecida em balanço
né, tanto registrado na entidade, no plano, quanto na patrocinadora, no Banco Comercial, no Banerj, existia uma dívida significativa da patrocinadora com o plano. Então, isso era um dificultador para a venda do banco. Num primeiro momento, o entendimento que se teve, vamos lembrar que o Banerj estava sobre uma gestão terceirizada desde 1994, pelo Banco Bozano-Simons. Então, a ideia, na época, desse gestor terceirizado era simples. Ele disse o seguinte: esquece a dívida, pega o dinheiro que tem lá, divide para os aposentados e quem está na ativa não tem direito adquirido, então não tem direito a nada, e vamos resolver essa questão para poder vender o banco. Só que existia uma legislação específica de previdência complementar que não dizia bem isso, né? Então, a solução que acabou sendo adotada foi a liquidação da entidade, a partir da extinção da entidade, a partir da liquidação do plano, e os direitos previdenciários dessas pessoas, tanto de ativos quanto de aposentados, foram absorvidos pelo Estado. De que forma? O Estado fez um contrato individual com cada participante da Previ Banerj, onde, nesse contrato, a pessoa trocava o direito previdenciário que ela tinha na Previ Banerj por uma renda mensal paga diretamente pelo Estado. Então, quem já estava aposentado, a partir de janeiro de 97, já deixou de ser participante da Previ Banerj, liquidada, e passou a ser um rentista do Estado. E quem estava na ativa só não ficou sem nada porque o regulamento do plano da Previ Banerj já previa, além do direito de resgate, que naquele momento eram só as contribuições individuais que o participante tinha feito para o plano, ele tinha uma figura que era chamada no regulamento de vesting, que era uma coisa muito próxima ao que é hoje o benefício proporcional diferido. Você tem direito a... Você podia, usando uma expressão que se usava na época, congelar o seu direito no plano, na proporção do seu tempo de contribuição. Por exemplo, o plano previa contribuição de 30 anos. Então, quem tinha 15 anos de plano tinha direito a 50% quando se aposentasse do que seria o seu benefício se não houvesse acontecido a liquidação. Então, o cara ficava no contrato com o Estado, debaixo desse contrato, até o momento que estava previsto para ele se aposentar, e na hora que ele se aposentasse, ele recebia essa proporção, que no exemplo que eu dei foi de 50%. Então, foi essa solução que foi encontrada para permitir que o banco fosse vendido livre dos compromissos previdenciários. A liquidação do plano se deu em condições extremamente atípicas. Só um dado para vocês terem uma ideia: a votação na época Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que definiu a liquidação do plano, ela aconteceu na manhã de uma quarta-feira. Os representantes
da Previbanerj só receberam o convite para participar da reunião, já estava depois do expediente de terça, e 9 horas da manhã, quando os representantes da Previbanerj chegaram na reunião, a ata já estava pronta, já tinha sido votado e a liquidação já estava definida. Então, foi desse jeito que a coisa aconteceu. E por que eu digo que acabou sendo uma solução que não foi mais adotada? Porque só por conta do compromisso que o Estado ficou com essas pessoas, o Estado ficou com uma dívida de 1 bilhão e 100, pegou um empréstimo de 1 bilhão e 100. Na realidade, o empréstimo foi de mais de 3 bi, porque incluiu aí também passivo trabalhista, para o novo acionista não ter preocupação com ações de ordem trabalhista. Mas 1,100 foi para o plano do empréstimo de mais de 3 bi para vender o banco por 300 milhões, sendo 160 em recursos e o restante todo em dívidas na chamada moeda podre. Então, foi uma solução que deu, no momento da sua execução, só em termos financeiros, um prejuízo para o Estado de quase 3 bilhões de reais. Então, acabou não sendo uma solução replicada. Mas, para chegar nessa solução, a partir daquela ideia inicial de não vou pagar a dívida, divide o dinheiro que tem aí para os aposentados e manda os ativos para casa, foram meses e meses de discussão. Uma discussão que só permitiu essa solução porque a maioria absoluta das entidades representativas dos funcionários, seja de ativos, aposentados, movimento sindical, Federação dos Bancários na época, todas juntas, no que era chamado na época do Fórum das Entidades Representativas do Banerj, abriram esse processo de negociação com o Estado. E aí se chegou nessa solução, que também não era a solução que esse fórum desejava, evidente que não, mas acabou sendo a solução possível para o momento. Mas com isso, sem mais entidades de previdência, com isso mais sem plano de previdência, e hoje, praticamente todos que optaram, que não resgataram, que optaram por esse congelamento para receber no futuro, ou aqueles que já estavam aposentados, continuam hoje como rentistas do Estado. Nós estamos falando de mais de 8 mil pessoas entre aposentados e pensionistas, que continuam recebendo pelo Estado, mas não mais regidos pela Lei da Previdência Complementar. São rentistas do Estado, apoiados no contrato individual que cada um tem com o Estado do Rio de Janeiro. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu envolvendo o Banerj, quando começou a gestão terceirizada com o Banco Bozano-Simmons. O Banerj tinha mais de 12 mil funcionários. Quando foi para a venda, eram pouco mais de 9 mil, e menos de um ano depois eram 7 mil funcionários, 2 anos depois, 5 mil funcionários do banco. Então, resumidamente, é isso que aconteceu. Então, foi uma solução extrema que culminou tanto com a liquidação do plano como a extinção da entidade. Hoje, graças a ainda algumas dessas entidades
e principalmente o pessoal do Sindicato dos Bancários do Rio, que fica acompanhando esse contrato e as ações do Estado, a gente continua lá, todo mundo recebendo direitinho, sem problemas maiores. Mas o acompanhamento tem que acontecer sempre, porque não existe mais uma lei geral por trás dessa relação. E sim, esse contrato, que é um instrumento jurídico perfeito, como os advogados dizem, mas é específica de cada pessoa. Muito resumidamente, essa foi a história e é isso como estão hoje. Paulo, Fala. Não sei se você comentou, mas, na realidade, quem ficou com a parte boa do Banerj foi o Itaú, né? Foi o Itaú. A história foi a seguinte, o Banerj, na realidade, o Banerj era um grupo que tinha o Banco Comercial, Crédito Imobiliário, Rural, Seguradora, não vou me lembrar de todas, mas tinha algumas dessas empresas. Para vender o Banco Comercial, foi feita uma divisão e se manteve o Banco Comercial, se criou o chamado Banco Banerj na época. E esse Banco Banerj é que foi vendido. E foi vendido sem o plano, por quê? Porque, na realidade, quem patrocinava o plano da Previ Banerj era o Banco Comercial, o que ficou chamado de Banco Velho. E o Banco Banerj, como foi criado já nesse processo, ele não era patrocinador. Então, para poder... Mas aí tinha uma discussão, que era a discussão da sucessão trabalhista. No que você transferisse os funcionários de um banco para o outro, ficava caracterizada uma sucessão trabalhista. Então, a solução foi liquidar o plano. Então, no mesmo dia, foram retirados patrocínios por todas as outras empresas do grupo, ficou só o Banco Comercial como patrocinador do plano. Esse Banco Comercial foi liquidado no dia 30 de dezembro e no dia 2 de janeiro o plano foi liquidado por falta de patrocinador. Então, em uma semana, todo mundo retirou patrocínio, só ficou o banco que foi liquidado dia 30 e no dia 2 de janeiro liquidaram o plano por falta de patrocinador, e aí foi decretada a liquidação extrajudicial também da entidade, porque não tinha mais plano para administrar. Então, o enredo, o tabuleiro foi mexido dessa forma, e o Itaú recebeu, então, o Banco Banerj, com todos os seus funcionários, totalmente livre dos compromissos previdenciários e ainda livre também de compromissos de dívida trabalhista, porque também foi, nesse empréstimo de 3 bi, era 1,100 para o previdenciário e o restante para o Estado pagar eventuais dívidas trabalhistas dos funcionários do banco. O Itaú ficou muito feliz da vida. Para eu dar um pitaco aqui, acho que uma coisa que assim, a gente pode, assim, que chama bastante atenção, né, e que cai diretamente para nós, e que eu acredito que depois a Maria e o Camilo também vão falar, mas é que para as pessoas já ficarem atentas, é que o processo, né, de ataque aos nossos direitos, em especial os direitos pós-emprego, ele tem uma finalidade muito clara, né, que é deixar o ativo, né, que está ali, a empresa que eles querem disponibilizar para o mercado, seja através de privatização, fatiamento e qualquer outro nome que eles deem, eles querem deixar ela muito limpa, né, muito atrativa, sem sem custos, né, sem riscos de passivo trabalhista,
sem riscos de passivo trabalhista e sem custos, em especial do pós-emprego. Então, por isso que há alguns anos já, né, a gente tem visto todo um movimento desse governo no sentido de atacar, né, a FUNCEF através das resoluções, em especial CGPAR 25, e o Saúde Caixa, né, os planos de autogestão, os planos de saúde de autogestão, através aí de resoluções, né, como a CGPAR 22 e 23, a Caixa botar a questão do teto no seu estatuto. Então, para vocês verem que, assim, não existem coincidências, né, no modelo neoliberal, vamos assim chamando, né? Eu me Uma história com roteiro parecido, né? Fabiana, a história se repete, talvez com nomes um pouco mais... Mas o fim que eles querem é o mesmo, né? E nessa gestão terceirizada, que teve essas emissões que eu comentei, entre 94 e 97, várias agências foram fechadas, o sucateamento das agências era nítido, tinha agência que não tinha dinheiro para consertar ar-condicionado, mas o resultado do banco melhorava. Sim. E aí o que era vendido era isso, a gestão terceirizada está melhorando o resultado. Mais eficiente. Para você ter uma ideia, o banco foi vendido em 97 com 190 agências, chegou a ter 300. Com 190. Em 2002, estavam 70 postos. 70 pontos de agências de origem Banerj no Itaú. Então, as semelhanças vão longe. O Camilo poderia contar. Desculpa, para assim, esse empréstimo, se eu não me engano, quem viabilizou foi a Caixa, né? A Caixa foi o agente fiduciário desse empréstimo. Exatamente. Eram duas contas, chamadas conta A e conta B, uma do previdenciário e outra do trabalhista, que teve consequências terríveis, porque quem tinha que se defender da demanda trabalhista, quem se defendia era o Itaú. Só que o Itaú, se ele ganhasse ou perdesse, não fazia diferença. Porque se ele perdesse, ele chegava para o Estado, perdia essa ação. O Estado ia lá na conta, pegava o dinheiro para pagar. Então, é uma situação completamente... daquelas coisas que você conta hoje, as pessoas pensam assim, não pode ter sido bem desse jeito, não. Entendeu? Quando você diz que em 3 dias teve retirada de patrocínio, liquidação do patrocinador e liquidação do plano, as pessoas falam, não, você está exagerando. Mas foi isso que aconteceu. Mas para destacar, e o Camilo também vai chamar atenção para isso, eu tenho certeza, foi fundamental a existência do tal do Fórum das Entidades, porque senão eu temo que essa solução, que aí você pode discutir se ela é boa ou ruim, cada um tem o seu juízo de valor, mas nem essa solução existiria, viu, gente? Camilo, mais cedo a gente até conversou. Boa noite, Camilo. Boa noite. A gente conversou sobre essa questão da importância, né, do associativo, do coletivo. O Banespa também teve esse caminho, né, essa costura política que se pareceu com o Banerj. Como é que foi há 20 anos, né, esse processo? Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite, Fabiana, Maria Auxiliadora, minha amiga, meu amigo Paulo Borges, Liz. Boa noite aos empregados da Caixa que estão nos assistindo, todos os internautas. Eu queria começar, primeiro dizer que eu conheci um pouco da história do Banerj, mas não conhecia a tragédia toda. E a gente fica até, assim, passa um filme, né, na nossa cabeça, porque a gente já viu esse filme também, nós que somos do Banespa, oriundos do Banespa, a gente passou por toda essa história também, lógico, com um desfecho um pouco diferente, mas passando por todos esses
essa turbulência, né? E quando na MP 995 ele fala assim, reorganização societária, desinvestimentos e tal, na verdade são eufemismos, né? E se a gente tivesse que usar uma palavra única, seria entrega. Na verdade, o governo está entregando o patrimônio público. Assim como no Rio de Janeiro teve o Marcelo Alencar que entregou o Banerj, nós tivemos também o Mário Covas, que se elegeu com a plataforma, escreveu uma carta para os mais de 60 mil banespianos, à época, dizendo que ele defenderia o Banespa até o fim. Só que a gente não sabia que o fim era tão curto assim, né? Porque ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez quando se elegeu foi federalizar o banco e passar o Banespa para o controle acionário, para uma intervenção do Banco Central, e era o governo Fernando Henrique à época, né? Então, era um governo do estado tucano, um governo federal tucano, e o Banespa foi entregue. A Fabiana usou uma palavra aqui que ela representa muito bem a história, que chama-se resistência. A resistência das entidades, a resistência do movimento sindical, né, das associações de representação, como o Paulinho finalizou, ela é fundamental para que a gente tenha um bom resultado ou que se minimize esses problemas. Eu me lembro que, na época, muitos banespianos e banespianas chegavam até a achar que privatização seria uma boa para o banco. Seria uma boa para o trabalhador, seria uma boa para ter chances de progresso, aquela questão do eu me garanto, eu me basto, eu sou responsável pelo meu sucesso. E a gente sabia que, na verdade, não era bem por aí. E quando o banco acabou sendo privatizado, depois de uma luta muito árdua, e eu tenho certeza que a Maria vai falar de datas, que eu sou ruim de data, eu não guardo muitas datas, mas assim, essa do Banespa a gente não tem como esquecer. Em novembro, agora dia 20 de novembro, nós vamos completar 20 anos da nossa privatização. Isso fora os 6 anos aí de luta na federalização e muita luta jurídica para evitar que o banco fosse vendido. Logo que ele foi vendido, houve um PDV que mais de 11 mil pessoas aderiram a esse PDV. E eu me lembro que eu estava numa agência ali na Avenida Paulista e todo o café da tarde, o almoço, as pessoas num clima melancólico ficavam olhando um para o outro e falavam, e aí, você vai aderir? Você vai aderir? Na agência, eu fui o único que não aderiu ao PDV. De uma agência ali na Avenida Paulista, eu fui o único que não aderiu. O resto, todos, gerente geral até o escriturário. E era aquela coisa mórbida, aquela coisa melancólica, as pessoas... porque eram famílias, né? As pessoas eram famílias, eu acredito que na Caixa também deve ser assim. E houve essa debandada geral, porque as pessoas não tinham aquela certeza, ou melhor, a incerteza do que viria. O que o Santander faria a partir dali, a partir da compra. E eu me lembro também algumas coisas que ficam muito guardadas na nossa cabeça, assim, como é que eu vendo um banco, o lance mínimo era 1.700.000 à época, e todos os bancos que estavam ali concorrendo para comprar o Banespa, o único banco estrangeiro que ficou no páreo foi o Santander. Citibank tinha saído, Bank Boston tinha saído, e na época eu me lembro muito bem que o governo federal tinha um problema de balança comercial, ele tinha um déficit muito grande. E à época foi falado, para o governo não é vantagem que nenhum banco nacional compre o Banespa, ele precisa de dinheiro de fora, ele precisa que entre dólares. Portanto, o Santander queria ter saído do leilão, e a gente teve notícias que o Fernando Henrique, à época, chamou Emílio Botim, que ainda era vivo à época, em Brasília, e pediu para que ele não saísse do leilão. E aí foi feito um arranjo, e a palavra é essa mesmo, foi feito um arranjo. Bradesco e Itaú fizeram um acordo, não sabemos até hoje o que eles ganharam cada um, mas o Santander levou o Banespa por mais de 7 bilhões de reais na época. Então, né, estranho, né? 1.700.000 do lance mínimo, um banco vai lá e o único lance ele vai lá e dá 7 bi, e o Bradesco e o Itaú deram um lance mínimo. E quando a gente faz algumas contas, eu me lembro
na época também, que houve uma emissão de títulos públicos do governo federal para que o Santander honrasse alguns compromissos com um segmento de aposentados da ordem de mais de 4 bilhões. Mais incentivos fiscais, mais créditos tributários. Quando você faz a conta, o Santander praticamente recebeu dinheiro para ficar com o Banespa. Então, foi um patrimônio público. Hoje, se não tivéssemos o Banespa à época, não teríamos o metrô, não teríamos a Sabesp, não teríamos a Comgás. O financiamento agrícola no estado de São Paulo e em alguns outros estados, o Banespa financiava até mais do que o próprio Banco do Brasil, né? Orestes Quercia, na época, ele disse, eu quebro o banco, mas elejo o meu sucessor. Quando ele elegeu o Fleury, Luiz Fleury, para governo do estado de São Paulo, ele quebrou o Banespa na época. Então, assim, foi feito todo um trabalho de desmonte para que a opinião pública achasse que o problema do Estado era o banco e que, portanto, ele deveria ser vendido, quando era o contrário. Né? O problema do Banespa era o Estado que o usurpava, que o utilizava politicamente. Então, eu falo essas questões, e uma coisa que ajudou muito na luta da resistência foi o apoio da opinião pública, o apoio da sociedade, dos clientes, do legislativo, porque desde a Câmara de Vereadores até o Senado, nós corremos em Brasília, nós fomos visitar praticamente todos os estados. Eu arriscaria dizer que quase todos os municípios, as câmaras de vereadores faziam moções, faziam todo um trabalho de resistência ali contra a privatização do Banespa. Isso que nos ajudou muito também nessa resistência. Quando o Santander efetiva a compra do Banespa, a primeira coisa que ele faz é atacar a nossa organização do trabalho. Nós tínhamos a figura de um diretor representante, que era o DIREP, que tinha um assento tanto no comitê administrativo do banco, né, no conselho deliberativo do banco, como ele também participava do nosso fundo de pensão. E a primeira coisa que o Banco Santander faz, ele acaba com a figura do diretor representante, né? Então, o ataque ao fundo de pensão, o ataque à nossa caixa de saúde, que é a Cabesp, se não fosse a nossa resistência, se não fosse o acordo coletivo que nós temos assinado com o banco desde a privatização, porque como nós tínhamos um problema de um iminente processo de demissão em massa na época, nós fizemos um acordo de congelamento de salário que durou o acordo primeiro durou 3 anos e depois um outro acordo por mais 2 anos. Esse acordo dava garantia de emprego aos trabalhadores e trabalhadoras e, em troca disso, o aumento que nós tínhamos era aumento zero. E a grande maioria dos trabalhadores entendeu que valia a pena trocar um aumento de salário pela garantia de emprego. E isso salvou aproximadamente aí de 12 a 13 mil famílias, pessoas que entraram na estabilidade de pré-aposentadoria, pessoas que se aposentaram. E hoje nós temos um termo de compromisso que está dentro do nosso acordo aditivo, que é um aditivo à convenção coletiva dos bancários, onde nós temos um termo de compromisso do Banesprev, que é nosso fundo de pensão, e a Cabesp, que é a nossa caixa de saúde, que garante a manutenção desses direitos e que, para qualquer alteração, qualquer reestruturação nessas duas entidades, eles têm que estabelecer um grupo de trabalho paritário, metade do banco, né, da patrocinadora, e metade da representação dos trabalhadores. Então, eu estou aqui com 10 minutos, eu quero ser bem disciplinado, porque eu sei que tem muitas perguntas que virão ainda, mas dizer, é fundamental a unidade das associações. Nós temos associações de aposentados, associação do funcionários ainda da ativa, que são hoje nós temos uma ligação muito forte e trabalhamos em conjunto com os sindicatos, com as federações e com a Contraf, e é isso que tem nos dado a sustentação e que continuamos o sucesso da nossa resistência, porque quando as associações, os sindicatos, eles brigam entre si, quem sai lucrando é o outro lado, né? E a gente sabe que
eles trabalham com essa tentativa de sempre quebrar essa unidade, mas é isso que nos faz chegar hoje, passados quase 20 anos, e a gente poder dizer ainda que a gente tem um plano de previdência, que a gente tem um fundo de pensão e que a gente tem uma caixa de saúde como a gente tem hoje, que é a Cabesp. Então, eu agradeço demais, Fabiana, o convite de vocês, do Paulinho. Maravilhoso estar aqui com vocês. Espero que vocês nos convidem de novo. Eu faço questão de vir aqui porque esses temas são apaixonantes e a gente que passou por essa história, a gente sabe que é possível sobreviver a um ataque dessa monta, mas nunca achar que uma venda, que um fracionamento, que uma reorganização societária, que um desinvestimento com um canto da sereia que o governo planta, que a gente não pode cair nesse canto de sereia de achar que isso vai ser bom, porque eu já estou aposentado, então eu estou tranquilo, estou garantido. A gente está vendo no Banespa que milhares de aposentados hoje estão sofrendo um risco grande com o ataque que eles querem fazer. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, acho que a Maria talvez aborde sobre isso, mas a gente pode avançar um pouco nisso. Obrigado, gente. Obrigada, viu, Camila? É importante, né, resgatar essa história, a realidade dos PDVs, né? Como que eles estão hoje, né? Com essa foi a decisão certa, uma situação que eles foram, né, condicionados e que nem sempre foi a melhor escolha, né? É importante a gente, para quem está assistindo. A Maria Auxiliadora também, né? Já tem essa experiência. Você me dá licença só um instantinho? Claro. O Camilo tocou num ponto aí que eu não abordei, mas que é extremamente relevante, que é a sensação que as pessoas ficam nesse momento de descrédito de tudo. As pessoas passam a não acreditar em mais nada, em instituição alguma. E só como exemplo, no caso do Banerj, que eu falei que tinha aquela possibilidade de congelamento, teve gente com 25 anos de banco, portanto, com direito a uma reserva que deveria estar próxima a R$400 mil, que sacou só as suas contribuições pessoais, alguma coisa por volta de 80, 90 mil reais. Aí você falava, cara, mas por que você está fazendo isso? Ele dizia, Camilo, justamente isso. Eu não acredito em mais nada. Eu sei que eu estou perdendo muito dinheiro, mas pelo menos eu fico com esse na minha mão. Obrigado. E aí a gente eu só queria o também associativo. Só fazer um comentário, porque o assunto realmente é apaixonante, né? E a gente está, assim, totalmente indisciplinado, viu, Liz? Mas, assim, um bate-papo, é muito bom. Eu estava na agência Vila Esperança na época, né? Lá em São Paulo, na Marechal Tito ali, 2000. Não, na Amador Bueno da Veiga. E eu recepcionei inúmeros pedidos, sabe, de levantamento de FGTS, né, e tudo mais. E a gente acompanhava ali aquele momento que eu acho que é realmente o momento em que cai a ficha, né? E que de dor mesmo. Então, assim, não é uma experiência que nenhum de nós merece passar, né? E é por isso que eu acho que nós, trabalhadores da Caixa, precisamos nos unir entre nós, com a sociedade, com as nossas entidades, com os parlamentares, com quem puder, para a gente impedir isso, né? Porque além de ser uma empresa extremamente importante para o país, né? A Caixa, ela tem um papel extremamente importante no Brasil, né? O que vai significar aí para 140 mil famílias, né? Que entre ativos e aposentados, né? E eu me lembro, agora o Camilo falando, me veio, sabe, a imagem daquelas inúmeras pessoas ali dando entrada no FGTS, né? É um momento muito que você chorava junto ali, você chorava junto. Eu acho que todos aqui têm uma contribuição, né? Aqui, antes de dar a palavra para a Maria Auxiliadora, a Patrícia falou, boa fala, eu não tinha pensado como a privatização iria influenciar meu fundo de pensão.
Então, esse debate é urgente, é necessário para que a gente mostre as experiências negativas e não positivas, né, para o empregado dos bancos públicos. A Maria Auxiliadora é ex-gerente do Departamento de Crédito do Banesprev. Maria, como que você avalia hoje, né, quase 20 anos depois, todo esse processo para o empregado, né, e para a sociedade, né, o banco público ele não está pensando só no empregado, né, esse empregado faz parte de uma sociedade que investe em saúde, em toda essa questão que o banco privado não vai fazer isso, né, o banco público é esse papel. Como é que você avalia, Maria? Bom, primeiramente, boa noite, Paulo, Borges, Fabiana, Camilo, Liz. É um prazer grande estar com vocês, nem que seja assim na tela, né? A saudade é grande, a gente todo mundo fechado em casa, né? Não está fácil. Boa noite para os que nos assistem, né? O pessoal da Caixa, ativos e aposentados, que esse papo deve interessar muito também para os aposentados, apesar de não parecer, é importante para os aposentados. E, assim, tem duas coisas, assim, a palavra as palavras são, aliás, resistência e união. Não tem outra coisa, gente. Nós que passamos por esse processo aí de privatização do Banespa, até vou fazer uma pequena correção no currículo, aí eu fui gerente de crédito imobiliário e poupança do Banespa. Então, eu era gerente de departamento no Banespa. No Banesprev, eu passei como diretora administrativa, financeira e tal, e aí foi um percurso aí depois da privatização. Mas antes eu era gerente de crédito imobiliário e poupança do Banespa. E aí eu peguei a privatização por dentro. Gente, é desolador, assim, é desolador, porque primeiro que eles chegam com uma concepção muito atravessada do que é o funcionalismo de banco público. Então, a primeira coisa é que eles acham que você não é do mercado. Eles chegam assim, e como eu estava numa posição relativamente elevada dentro do banco, eu acabei sendo nomeada numa comissão de 18 pessoas do banco que levantavam os números e recebia aqueles que queriam comprar o banco. Nós, sem querermos vender o banco, e tínhamos que fazer levantamento para ver para entregar para quem vem comprar o banco. Então, era uma coisa muito dolorida. E você via que o objetivo do pessoal era, assim, baratear o banco. Você que estava por dentro, você ia baratear o banco, baratear o banco. Então, tudo era para jogar em crédito e liquidação. Não, olha, mas você tem certeza que alguém vai pagar isso aqui? Tem que jogar em crédito e liquidação, porque senão ninguém vai comprar. Então, assim, a primeira coisa é que eles fizeram um crédito em liquidação monstruoso. Ou seja, aquilo que realmente nem devia estar lá no crédito em liquidação acabou entrando e isso acaba barateando o banco. E aquele preconceito, assim, de você encontrar a pessoa no elevador, você é do mercado ou você é do Banespa? Mas aquilo dói. Puxa vida, você trabalha, você participa de comissão, como eu participava na ABCIP, né? Representando o banco lá no crédito imobiliário e poupança, né? Porque eu era gerente da área. Você é do banco, você é do mercado ou você é do Banespa? Olha, dos dois, porque eu não sei que separação é essa que você está fazendo, porque eu estou no mercado e, por sinal, sou funcionária ingressa do Banespa. Então, a gente sofria assim, com esse preconceito. Então, eles vêm com uma carga muito preconceituosa em cima dos funcionários que são da instituição. Então, essa coisa de eu vou me garantir, esquece, gente, não existe, não existe. Eu lembro que na véspera, eu vou contar um caso aqui, que na véspera da privatização do Banespa, eu era da Comissão Econômico-Financeira da ABCIP, da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança, fica ali na Paulista, e é a FEBRABAN do Crédito Imobiliário, vai. Assim, eu recebi ligação de uma pessoa que era da comissão, que era do Bradesco, ele disse para mim assim, eu nunca esqueço, uma pessoa muito amiga, inclusive, ele era do Bradesco, ele me falou assim, Maria Auxiliadora, fica tranquila, se o Bradesco comprar esse banco, você tem emprego garantido. Eu falei, olha, muito obrigada pelo telefonema, mas é o seguinte, na hora que comprar, eu e você fazemos a mesma função. Entre eu e você, é você que vai ficar, mas muito obrigada pelo apoio. Eu não tenho nenhuma ilusão de que eles vêm para fazer o que eles querem fazer, que é reduzir ao máximo a estrutura para ter lucro. E, assim, além de tudo o que eles já têm de benesse
por estar comprando aquele banco, porque é crédito em liquidação imenso, que vai ser depois recuperado, você sabe que vai ser recuperado, então tem... Aí olha assim, não, mas tem um passivo aqui trabalhista, mas também tem um passivo previdenciário, então tudo isso vai ser descontado do preço da privatização do banco, né? Seja qual for o nome que eles deem, privatização ou venda aos pedaços, é a mesma coisa. O que é que eles fazem depois? Eles compram barato porque aqueles passivos existiam. Depois, eles vão lá e querem acabar com esses passivos a qualquer custo. Então, assim, tem uma coisa que eles detestam, é pós-emprego. Eles não suportam. Olha, eles não suportam essa coisa do pós-emprego. Assim, eu ficava escutando coisas assim na avaliação, né? Aquelas empresas que avaliavam o banco para vender, que, aliás, avaliaram o preço muito, muito lá embaixo, né? A gente fez segunda opinião e que o preço do banco ia ser o dobro, mas precisava vender, como o Camilo disse, para um banco, acho que foi o Camilo que falou, e tinha que ser um banco estrangeiro, não sei se você falou isso, e tinha que ser um banco estrangeiro, exatamente, tinha que ser um banco estrangeiro. E eu lembro perfeitamente, o furo nas contas internacionais, né, no balanço de pagamentos, era por volta de 3,5 bi de dólares. O banco foi vendido por 3,600 bi de dólares, assim, foi vendido para pagar. Esse banco não foi para leilão, assim, tudo bem, foi leilão, bateram o martelo e tal, mas havia que ser um banco internacional e que tinha que fechar o balanço. E tinha que ser antes de dezembro, porque o balanço tinha que fechar. Então, assim, a resistência que nós tivemos, acho que a maior luta, assim, a coisa mais importante é você resistir enquanto você não foi vendido ainda, enquanto você não foi triturado. Então, a coisa mais importante, a fase mais importante do nosso processo foi de 94 a 2000. 94 a 2000. 94 foi a intervenção do Banco Central, sob a batuta do Armínio Fraga, vamos dar os nomes, né? Armínio Fraga, Pedro Malan e Fernando Henrique, lá no Palácio, e aqui o Mário Covas e tal. Então, era a semente do neoliberalismo que se acentua hoje, né? Que já vem daquela época, era para vender tudo de qualquer forma, porque o mercado é que funciona legal e os outros não são do mercado, não sei por quê. Bom, então, eles detestam pós-emprego. Primeiro, eles têm um baita de um desconto no preço de venda, porque tem aquele passivo do pós-emprego. Depois, eles querem, de todo jeito, reduzir aquele passivo, porque aí o banco fica de graça, né? A empresa fica de graça, porque você recupera o crédito em liquidação, você faz... depois, você vai tentando derrubar todos os direitos previdenciários, os direitos com a saúde e tal. Agora, o que é que nós tivemos? Uma resistência muito grande. A resistência foi muito grande. Então, assim, eu não me lembro de município de São Paulo que a gente não tenha visitado. Porque logo depois da privatização, eu fui eleita diretora administrativa do fundo. Então, eu fui eleita na sequência. Assim, eu comecei o 2001, assim, como diretora administrativa do Banesprev. Então, nós saímos, né, para defender Banesprev, que é o Fundo de Previdência, e Cabesp, que é o nosso plano de saúde. Nós saímos, assim, falando com todas as câmaras de vereadores, como o Camilo falou, com todos os deputados, senadores, prefeitos, assim, não tinha partido. Era da extrema direita à extrema esquerda, era para a gente ir lá e visitar e mostrar o que estava acontecendo. Um banco público que financiava à época quase 90% da agricultura paulista, porque quem financia, na época, quem financiava o imobiliário era a Caixa e ainda e quem financiava a agricultura em São Paulo era o Banespa, tá certo? Então, são os bancos públicos que fazem esse papel. Então, se você não quer defender por isso, você defenda pelo seu emprego. Não adianta você achar que você tem um lugar garantido porque você é bom. Nós todos somos muito bons. Não estamos devendo nada para quem é de mercado algum, mas entre o que eles acham que tem outra cabeça e aquela que eles acham, que eles incutem na cabeça, que só pelo fato de ser um pessoal mais solidário, só pelo fato de você ter uma comunidade, como a gente mesmo se definia, banespiana, né? Só por isso eles já acham que isso não pode, isso é proibido. No mercado é um por si, cada um por si, Deus por todos. Então, você não pode ficar com essa história de comunidade. Então, a primeira coisa que eles veem, assim, assim, a gente foi pego num momento bem complicado, porque já em 87, quando foi criado o Banesprev, né, que é
a nossa entidade de previdência, foi criada exatamente para abrigar o pessoal que havia entrado no banco pós-75. Porque até 1975, esse pessoal tinha aposentadoria integral, de acordo com a renda que ele tinha na ativa, garantida pelo Estado. Era a Lei 200 de 97, se não me engano. Então, isso aí era garantido. Então, esse pessoal estava todo garantido pelo Estado, pela Fazenda Pública Estadual. E o pessoal que era pós-75, que é onde eu me encaixo, o Camilo e a maioria aí da nossa idade, resultado, a gente ia para esse fundo de previdência. E aí criaram o plano de previdência, né? Criaram lá o primeiro plano, lá que era o plano 1, e aí abrigaram a todos nós ali, e o banco sozinho era responsável por fazer as contribuições. Ali a gente não contribuía com nada, a gente ficava ali, a gente nem entendia direito, para falar a verdade. Botaram a gente no plano e a gente foi. Aí, quando chega em 94, aí se cria o nosso plano mais novo, que é o plano 2, que aí nós contribuímos junto, né? Saímos daquele plano que só contribuía o banco, mas que tinha um teto muito mais baixo em relação ao que a gente teria de possibilidades no plano 2, e aí nós aceitamos todos irmos para o plano 2. Só que esse tempo passado, que era desde 75 até 94, sendo que nessa passagem pelo plano 1 os direitos eram menores, então falta dinheiro, nós temos um serviço passado que foi gerado e que, na época do Banespa, o que ele fazia? No plano de custeio atuarial, ele já ia colocando aquele valor aos poucos para, ao longo do tempo, dar conta de sanar esse déficit, né? Porque era um tempo passado. Resultado, quando entra o Santander, ele diz aonde que está escrito que eu devo pagar isso. Pronto, já perdemos o serviço passado aí. Então, a gente veio lutando muito desde sempre. A gente tem uma governança muito boa no nosso fundo, porque, felizmente, o nosso estatuto foi desenhado junto com as nossas entidades associativas, a FUBESP, a FABESP, não sei se a ABESPREV também já existia à época, são 3 entidades aí que hoje lidam tanto com os aposentados, né, tanto com os da ativa. Então, a gente desenhou um estatuto e um regulamento em conjunto para esse plano novo que ia surgir, que foi um regulamento muito bom. Na época, tinha um governo democrático em São Paulo, então, inclusive, a representação dos trabalhadores, que é aquele diretor eleito, que corresponde ao diretor eleito de vocês aí na Caixa, que é a Rita, não sei se ainda é a Rita Serrano, até quando eu lembrava era a Rita, era o nosso diretor aqui no Santander. E esse diretor tinha assento como um dos representantes dos trabalhadores no nosso fundo de previdência. Então, era tudo muito amarrado, era tudo muito bacana, muito bem feito. Não era benesse, era assim, merecemos, né? Somos trabalhadores, carregamos o piano, merecemos. Então, era tudo muito bem construído, não era nada exagerado, não, era o que tínhamos de direito mesmo. Então, o resultado é que, quando chega o Santander, a primeira coisa é que ele diz: o serviço passado não existe. Nós batalhamos, nós fizemos assim, périplos na Assembleia Legislativa de São Paulo, a luta é a luta, não tem outro jeito. A ponto de a gente fazer o presidente do banco, já interventor, né, ele chegar na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, e declarar que sim, que ele reconhece que existe um tempo passado que deve ser uns 300 milhões. Nós pegamos essa fala, juntamos e vamos juntando, e vamos levando para frente, vamos levando. E a gente tinha uma assembleia, tem, né, ainda, mas subjúdice nesse momento, uma assembleia de participantes, gente. Qual é o fundo que tem uma assembleia de participantes? Pois o nosso tem, uma assembleia de participantes, que qualquer alteração de regulamento, de estatuto, ou mesmo extinção do fundo, teria que passar pela Assembleia, qualquer alteração, teria que passar pela Assembleia. Como nós somos da Lei 109, que rege os planos da iniciativa privada, lá não diz que a estrutura é Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, diretoria e tal. Lá diz que a estrutura mínima é. Então, nós podemos manter a nossa Assembleia. E mantivemos até outro dia, quando as coisas começaram a complicar, porque nós tivemos também, além da nossa capacidade de luta, nós tivemos muita sorte, porque nós
a partir de 2003, se elege um governo popular, vinculado mais ao trabalho, né, com características aí mais vinculado ao trabalho. Então, 2003. Aí, quando a gente pega esse período de 2003 até 2015, a gente ainda consegue manter a nossa Assembleia, a gente consegue manter os nossos planos BD do jeitinho que eram desde o começo, os planos BD. Assim, teve tentativas lá no começo, quando veio o Santander, a primeira coisa que eles fizeram foi um plano 3, que era um plano de contribuição variável, e que ofereceram rapidamente a migração para os remanescentes do plano 1 e aqueles que foram para o plano 2. Era muita gente, era coisa de 10 mil, 20 mil, era muita gente. Então, eles ofereceram a migração. Foi a primeira coisa que eles fizeram, por quê? Porque eles detestam a história de ter obrigação pós-emprego. Aquele lá, eles não iam ter benefício definido, com toda a obrigação que isso leva para o patrocinador, assim como para todos nós. Bom, resultado, eles já criaram esse plano para oferecer a migração. Só que a nossa luta foi tamanha, eu fui em cidades que, se você me perguntar se eu já fui naquela cidade, eu nem sei se fui, porque assim, a gente ia, era bate e volta, dava o recado e voltava. Ia para outra, dava o recado e voltava. Isso era para o plano de previdência e para o plano de saúde. E aí, nós fizemos uma luta grande. Sabe qual foi o percentual de migração, apesar do banco estar ameaçando de demissão, dizendo que quem fosse para esse plano 3 ia levar a reserva inteira se ele fosse demitido? Não chegou a 3%. Só para você imaginar a capacidade de mobilização que a gente teve. A gente falava que era margem de erro. A gente falava, quanto que deu a migração? 0 com mais ou menos 2,8. É margem de erro. Deu nada. A gente manteve. Então, ficou desse jeito. A gente trouxe, veio carregando isso até os dias mais recentes. A partir de 2015, a gente sabe que mudou um pouco aí o contexto, né, da política nacional, então a coisa começou a complicar muito, e aí os ataques já começam a voltar com mais força, né? Assim, aí já vem... hoje nós temos 12 planos no Banesprev, ele administra 12 planos, porque além dos planos que vieram do Banespa, tem os planos de outros bancos que foram incorporados também, Meridional, Noroeste. Então, todos esses planos são administrados pelo Banesprev. Muitos desses planos perderam muitos dos direitos, porque eles vêm de banco um pouco menor, com menos capacidade de mobilização. Então, eles têm os planos assim que, infelizmente, eles perderam muito direito. E os nossos planos, nós mantivemos assim, mas assim, na resistência. Mantivemos, eles são BD até hoje. Agora, desde 2, 3 anos, começa uma investida maior, novamente, né, contra as obrigações pós-emprego, e assim, já passaram, já mandaram para a Previc, inclusive, a criação de um novo plano, CD puro, oferecendo para migração de todos os planos BDs, já fizeram alteração em todos os regulamentos dos planos BDs, que são 8 dos 12, envolve 25 mil trabalhadores, 97% deles aposentados. Olha isso, 97% aposentados, recebendo uma oferta de imigração com um atrativo que olha, este plano, ele é CD, primeiro que você pode sacar 25% logo na migração. Então, você saca 25% e você leva a diferença e você fica lá no CD, num plano que o dinheiro é seu, se você morrer, vai para o seu beneficiário como herança, não tem esse negócio de deixar para todo mundo ali embolado no plano BD, como se isso fosse alguma vantagem, como se esse dinheiro não fosse acabar antes dele morrer, como se isso fosse virar herança. Óbvio que não vai virar herança, porque o dinheiro vai acabar, vai jogar o cara para o mercado, para ver o que é que ele vai receber em função do que vai render a reserva dele, sendo que, eventualmente, ele já sacou 25%, como se você sacar 25%, depois você fica com a renda bacana e que vai te garantir o teu benefício até a morte e ainda vai sobrar para o teu herdeiro, né? Mas, assim, isso é dito com muita ênfase, né, para os participantes,
Eu hoje sou diretora administrativa eleita, né? Não estou aqui falando mal da minha entidade. A entidade é ótima, com planos ótimos, e a gente continua na resistência, tá certo? Eu sou diretora eleita pelos participantes, continuamos na resistência para que a entidade continue tão boa quanto ela sempre foi, né? Não vou aqui chegar e falar, sou diretora daquela entidade, mas ela não vale nada. Não, não é isso. O ataque está sendo do banco, então, assim, a entidade está colocando o que o banco disse para ela colocar. Não é o que a entidade resolveu colocar lá. Outra coisa, a Caixa de Saúde, eu vou falar rapidamente, porque eu já nem sei quanto tempo eu falei, porque eu falo demais, então vou parar já já. A Caixa de Saúde, eles chegaram com a seguinte proposta, que parecia boa, lá no começo, logo depois da privatização. Olha, a gente vai fazer um aporte do diferencial aí, que vocês têm um déficit operacional, nós vamos fazer um aporte de não sei quantos mil, vamos aumentar a nossa contribuição, e isso vira uma fundação, vocês vão ter 7 membros, sendo que dos 7, acho que eram 7, 4 são de vocês e 3 são nossos. Vocês vão ficar com maioria. E a gente muda o estatuto da cabeça. Nós olhamos e falamos, a esmola está muito grande, né? Peraí, vamos sentar, senta as associações, naquela unidade toda, olha, não, aqui não vai dar. Por quê? Porque o nosso estatuto da nossa saúde diz o seguinte: nenhuma alteração pode ser feita pelo banco sem a concordância da Assembleia dos participantes. E nenhuma alteração pode ser proposta pela Assembleia sem a aprovação do banco. Então, é assim, ó, um leão olhando para o outro aqui, ó, o tempo todo. Você não mexe, eu mexo, não tem como. Então, eles queriam rasgar esse estatuto. Logo na chegada, falando, peraí, vão dar 4 para a gente, ou seja, basta eles ganharem o nosso, que eles aprovam qualquer coisa. E, bom, e você sabe que tem dos nossos e dos nossos também, vai saber, né? Vai saber, né? Então, resultado, nós rejeitamos, eles não gostaram nem um pouco, claro, imagina fazer uma oferta dessa e rejeitarem, e a gente traz essa cabeça até hoje, já fizemos algum ajuste nas nossas contribuições, negociadas, aprovada em Assembleia, para manter a Cabesp saudável. Já tem propostas aí de redução do serviço a ser oferecido, nós já rechaçamos, inclusive até tem ação na Justiça para impedir que isso seja feito. Por quê? Porque tem que passar pela Assembleia para ser feito. Como na negociação não deu, já fomos para a Justiça. Então, assim, é uma luta que não finda, é uma luta assim, vai embora, não finda. Não adianta achar que, primeiro, se você está aposentado, está legal, está livre. Não está. Por exemplo, vou dar só aqui um pequeno exemplo. Se houver, que certamente não haverá, porque as pessoas, não é possível que se façam isso, uma migração grande dos planos BD para o plano CD, onde lá o plano BD, certamente, os benefícios são muito maiores e são a base de contribuição para a Cabesp. Você imagina reduzir bastante essa base. Já de uma só vez, eles já estragam o plano de previdência e de saúde. Entendeu? Então, a gente está numa luta permanente, contínua, não vamos abaixar a guarda. Assim, sou diretora administrativa de uma boa fundação, pretendo lutar junto com os trabalhadores, porque eu represento os trabalhadores. Eles não gostam nem um pouco que a gente fale qualquer coisa fora do âmbito da entidade, mas aqui não estou falando mal da entidade, estou dizendo o que o banco está propondo para reduzir os nossos benefícios. E assim, vou repetir, 97% aposentados. Tá? Então, não é um ataque ativo, não, é um ataque aos aposentados. É assim que funciona. Então, assim, não sei se falei demais, assim, parei. Parei, porque se eu começar a falar a noite toda aqui. Maria, Obrigada, você falou até o que nós estamos recebendo aqui comentários e dúvidas, né? E ele fala, o Ricardo, né? Boa noite. O risco aos participantes nas privatizações da década de 90 foram as migrações BD para CD. Agora, além das migrações de assistidos, é a retirada de patrocínio. Tudo está ficando mais grave. Então, é pertinente essa Liz, fala, posso né? até fazer uma lembrança aqui, que quando a Maria estava falando, no final dos anos 90, a Caixa também sofreu forte ameaça de desmonte e privatização.
né, vocês que estavam nas entidades na época lembram, né, de como é que, em especial no segundo mandato do governo Fernando Henrique, o avanço, né, aos bancos, em especial, no caso, a Caixa, né, que era um banco federal, então nós chegamos a ter aí, final de 2002, 52 mil trabalhadores concursados, e eles foram tentando implementar mudanças também naqueles direitos, né, que, como você diz, eles odeiam pós-emprego, né? Então, quem estava na Caixa nessa época lembra, né? Eles tentaram empurrar o REB para nós, né, que era um plano de benefícios, não, inicialmente, inclusive, uma modalidade CD, a primeira versão dele lançada, depois ele veio numa segunda versão CV, e na época a gente também fez uma grande mobilização com os trabalhadores, e nós inviabilizamos a migração do REB para os ativos. Os ativos não foram, com raríssimas exceções, em especial aqueles que tinham função na época, né, que o gerente chamava, e aí ele vinha lá com aquela conversa, então, né, já teve PDV, a Caixa tem RH08, que era um mecanismo de demissão, e estamos aí com o REB, né, só função e tal. Mas a gente inviabilizou a migração dos ativos para o REB, e os aposentados, eles só foram porque eles foram chantageados, né? Sabiam que era uma modalidade ruim, com riscos, né? Inclusive para o futuro, mas eles foram chantageados, até porque se vinha aí de 8 anos sem reajuste, né? Vocês lembram, nós na Caixa ficamos de 95 a 2002 praticamente com zero reajuste. O benefício dos aposentados era BD, então vinculado ao reajuste da ativa, amargaram 8 anos sem reajuste, quando veio o REB, vieram aí com uma pseudo-chantagem e os aposentados acabamos resolvendo isso com o saldamento em 2006, mas acho que é uma boa lembrança para vocês verem que o modus operandi, ele não muda, né? Ele vai se aperfeiçoando, eles tiveram aí agora, entre aspas, eles, né, a sorte de ter um coronavírus no caminho, né, que pegou as pessoas totalmente fragilizadas, então um momento bom, né, para você fazer a maldade, porque você pega as pessoas fragilizadas, trancadas em casa, preocupados com os familiares. Nós tivemos mudanças no nosso PCS, né? Vocês lembram, em 98 também a Caixa mudou o PCS, contratou os técnicos bancários num novo formato, no novo plano de cargos e salários, com um novo plano de assistência, com um novo custeio de assistência médica, sem alternativa, tinham que ir para o REB, né, sem direito a PIP, licença prêmio. Então, assim, é uma questão assim, o modus operandi, ele não muda. O que muda, assim, suaviza o discurso aqui, suaviza o discurso acolá. E o que eu digo, nós resistimos na Caixa, né? Vencemos essa batalha, né, da privatização e do desmonte, e vamos vencer de novo, né? Mas é importante, eu acho que a presença de vocês é extremamente importante para nós, porque aí precisa ficar claro para as pessoas, até porque a gente tem uma geração grande na Caixa que não viveu isso, né? Nós temos aí, eu diria para vocês, que de 2006 a 2014, acho que a Caixa contratou quase 60 mil trabalhadores de 2005 a 2014. É uma geração que não conhece o modus operandi, né, dessas pessoas que estão aí afrontando e tentando destruir patrimônio público, né? Mas nós já resistimos e vamos resistir de novo, né? Então, só para lembrar aí do REB e dos TBs que entraram em 98, porque a tua fala assim, falou, nossa, é o filme que a gente está assistindo, né? Uma película piorada, diga-se por sinal.
Fabiana, você falou desse modus operandi, né, e dessa geração que chegou de 2000 para cá, né, antes, 2000 e pouco, a MP ela é um modus operandi que está começando, né, com o fatiamento, né? Como que você explicaria para o pessoal tá aqui assistindo, é mais novo, está acompanhando agora esse resgate histórico que é super importante, né, para a gente entender que não é de agora, não é novidade o modo que eles falam, né? E aí como que você vê assim a reação que podemos ter com esse MP, né? Como é que eles estão fatiando? Ah, não é venda, né? É muito perversa, né, a forma que eles estão atuando na calada da noite, assinando MP. Eu digo que assim, assim, nós temos projetos de país, né? Nós tivemos um projeto de país até 2002, né, que é um projeto bem parecido com o que nós temos hoje, né, de 2015 para cá, que não valoriza as empresas públicas, que na realidade quer entregá-las ao mercado, né? E é incrível, né? Porque tem uma dicotomia aí, né? O governo não presta, mas o mercado está doido por elas, né? Então é uma coisa assim meio sem explicação. Mas aí você vai pegar alguns dados da Caixa, né? E você vai ver, a Caixa tem 123 milhões de clientes, né? Uma capilaridade gigantesca, né? Até a agência Barco, a Caixa tem para atender a população ribeirinha, né, do Rio Amazonas. Eu entrei na Caixa em 1989, tenho mega orgulho de ser trabalhadora dessa empresa. Você pega ela falando, né, as tarifas de prestação de serviço da Caixa, hoje elas pagam 103% da nossa folha de pagamento. Né? Ela é extremamente importante, essa prestação de serviço que a Caixa faz. Ano passado, eles reduziram a tarifa de FGTS. A tarifa de FGTS, ela representava 25% das tarifas da Caixa, hoje representam 12%, e ainda continuam extremamente significativas. Né? Você pega as loterias, né, que está em vias de ser entregue para essa empresa aí que foi constituída, né, Caixa Loterias, a arrecadação de tarifas de loterias é de 7%. 49%, né, dos recursos arrecadados com loteria vai para fundos sociais, né, vai para esporte, né, vai para uma série de fundos sociais. Então, é óbvio, né, que é uma empresa que tem aí um atrativo, e não é de hoje, né? A Caixa vem sendo, em todos os governos, né, com esse perfil, né, liberal, não liberal, neoliberal, ele vem para desmontar as empresas públicas. É só a gente ver o que o governo está fazendo com a Petrobras, né? E a gente já viu a Petrobras lá no final dos anos 90, que até o nome dela quiseram americanizar, né, para tornar mais atrativa. A Petrobras está fechando espaços, né, no Nordeste, em especial. Os petroleiros estão em negociação salarial. Talvez, Camilo, tenham que fazer um acordo aí de preservação de emprego também, né, porque são milhares de trabalhadores que vão estar sem postos de trabalho, e que talvez os petroleiros também tenham que trabalhar com essa discussão de solidariedade, né, de preservação de emprego em troca de talvez reajuste salarial. Então, assim, é um projeto, é um modelo de país, né, onde o serviço público é colocado para a população como uma coisa imprestável, como uma coisa que não funciona, como se o privado, né, fosse a oitava maravilha, né? Aí eu pergunto para vocês, quem está pagando auxílio emergencial nesse momento? Né? Quem está dando a cara e a saúde sua e dos seus familiares, né,
para atender a população, né, necessitada desse auxílio nesse momento em que a economia está, nem sei se diria em recessão, mas numa profunda depressão, né? Só olhar os dados aí desse primeiro semestre. Então, eu acho que nós, trabalhadores, Liz, nós temos aí que nos mirar nos exemplos, né, das lutas e da resistência que já travamos e que muitas outras categorias já travaram, e enfrentar, porque nós somos capazes, né, de vencer, né? Nós somos capazes de vencer. E a gente tem aqui nos nossos comentários, né, que nos fazem pensar e incentivar, né? O Hélio falou assim, dando 1 bi de lucro por mês, por que vender? Né? A Francisca complementa, quem propõe privatizar não tem compreensão da necessidade do público, do cidadão, do coletivo, né? Quem quer ganhar com a privatização vai ganhar dinheiro com o setor financeiro privado, né? Então, não é à toa esse pedido, né? Nós temos pessoas aqui que estão dispostas a esclarecer a importância do banco público. A gente pode falar também, né, de uma enquete do Senado, que está acontecendo agora, que avalia quem é a favor e quem é contra da MP 995. Nós vamos colocar aqui nos comentários, você pode participar, votar, incentivar que essa é uma ação que não vai ser a favor de nenhum brasileiro, nem do empregado, nem do aposentado e nem do cidadão comum, né? Então, acho que é importante a gente esclarecer, e quem está assistindo a gente, de esclarecer, pegar esse aprendizado que tivemos hoje, com todo esse histórico que os nossos convidados tiveram aqui, e conversar e resistir, né, Maria? Camilo está com a mão levantada? É com a palavra, Oi. Camilo. Mania, agora aprendi a usar o Zoom, é uma maravilha, né? Você não precisa ficar mais na telinha assim, né? Só lá levantar a mãozinha. Que a assim, palavra é sua. Imagina, eu ia, muito rapidamente, eu ia fazer um comentário, logo depois da fala da Maria e da fala da Fabiana, eu ia deixar para falar no final, mas ela encaixa agora o que eu quero falar. Eu queria deixar uma indicação de leitura para todo mundo. Eu sei que o pessoal da Caixa também gosta de boas leituras, como nós do Banespa, e o pessoal do Banerj também. Eu sei que a gente gosta de ter aí um conhecimento e tudo que nos fascina, que é essa questão de bons textos. E eu queria indicar um pequeno livro do saudoso jornalista Aloysio Biondi. É um livro de 99, chama Brasil Privatizado, o Desmonte do Estado. Ali ele fala, são 80 páginas, você baixa, a editora do Perseu Abramo, ela tem, se você der um busca no santo Google e colocar lá, Brasil Privatizado, já aparece em PDF, você pode baixar, é gratuito. E ele fala aqui, eu estava vendo algumas coisas que eu li esse livro, logo que o Banespa foi privatizado, eu participei de um debate com 2 professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da PUC, no canal Futura. E esse livro me deu um embasamento para poder dialogar com as pessoas que estavam lá. São 80 páginas, curto, mas ele fala aqui da CEF, e isso que me chamou a atenção quando a Fabiana fala que aquilo que eles fizeram com o Banespa de tentar passar para a opinião pública que o que é público não presta, né? Que o não vale a pena. E ele cita que na época, bom, o livro é de 99, então ele está falando aí da década de 90, como a Maria citou e a Fabiana, que ele fala que a CEF era uma lixeira. Lixeira em que sentido? O governo FHC obrigou à época ela a comprar a carteira hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação, comprou a carteira deficitária do Banco Econômico, do antigo Banco Bamerindos, e depois ele falava para o mercado e falava para as pessoas que a CEF não sabia fazer empréstimo imobiliário por conta da inadimplência. Só que ele não falava que esse alto índice de inadimplência vinha da carteira desses bancos que eles foram obrigados a comprar.
Então, isso é assim, é meia página que fala sobre isso, mas esse livro é fascinante. Ele fala do Banespa, ele fala daquilo que o Paulinho falou com muita propriedade em relação ao Banerjee. Ele conta essa história de ter vendido por 300 milhões e ficou com a dívida de 3 bi, o Estado. Ele fala do Banco do Brasil, ele fala da Petrobras, ele fala da Vale do Rio Doce. Ele traz uma lista no final de empresas que foram vendidas e quem comprou, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, é um livro fascinante. Para quem gostar, Brasil Privatizado, o Desmonte do Estado, de Aloysio Biondi. Vale a pena a leitura. Muito legal, Camilo. A informação é a arma para a resistência, né? A gente vai divulgando e trabalhando que também existe uma contra-informação, né? Eu vejo ali que nos casos relatados historicamente, há o trabalho da contra-informação e é muito legal. Nós vamos pegar aqui o nome do livro, o autor, e colocar nos nossos comentários, né? Para quem tiver interesse e ler o livro. Bom, a gente já superou aqui 1h30, eu acho que vamos poder encerrar. Essa live aqui a gente teve um aprendizado enorme, resgate histórico muito importante para essa geração, né, Fabiana, que precisa conhecer o que as pessoas já passaram, a luta. E para encerrar, vou chamar vocês para darem seu recado final e nos despedir. Maria, queria que você deixasse um recado com sua explicação tão elucidativa, né, de como que é a realidade, para a gente encerrar essa live. É isso, gente. Como a gente sempre diz, é todo mundo junto, sabe? Porque se todo mundo começar a se dispersar, cada um tentando resolver o seu problema, todo mundo vai perder. Tá? A gente está nesse processo também, num processo parecido aí, contra esse plano CD que está sendo criado pelo Santander nesse momento, né? A gente está de novo na luta ferrenha, 20 anos depois, então é assim, e sempre juntos. Então, a unidade é que vai fazer com que a gente possa resistir. Agradeço muito, né, o convite de vocês, né, pela confiança e tudo mais. Fico à disposição sempre que vocês precisarem, se vocês quiserem. Tem muita história para contar, eu nem vi que tinha passado tão rápido. Já chegou na 1h30, que pena. É isso, gente. Muito obrigada, viu? E principalmente agradeço também ao pessoal que está assistindo, né? Os internautas, que é isso, vejam o que tem pela frente aí de luta, de resistência. Não tem outra saída. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Maria. Foi um prazer receber e ter essa história tão legal e representativa para a categoria. Camilo, também um prazer você aqui falando tantas histórias, indicações, informações para a gente trabalhar. Qual o seu recado aqui para a gente encerrar? Bom, também agradecer a todos que nos assistiram, nos aguentaram aí até agora. Agradecer muito o convite, Paulo, meu amigo de coração, Fabiana também, agradecer a FENAI por nos convidar, a Liz o carinho que ela nos tratou aqui também, Maria dispensa, né, porque a gente está reunido aí quase que diariamente, cuidando da parte aí do Banesprev, correndo atrás dos ataques aí de Santander, e dizer que, como a gente falou no início, esse debate é fascinante. Eu acho que a luta que nós travamos foi uma das mais bonitas, né, da resistência contra a privatização do Banespa. Infelizmente, sucumbiu em função de todo um aparelhamento do Estado que o governo Fernando Henrique fez para culminar nessa privatização. E assim, a gente se coloca à disposição e finalizar dizendo: não tem muita receita, não tem resistência, unidade da sociedade, dos clientes, dos trabalhadores, unidos em torno do sindicato, das confederações. E eu queria finalizar com uma frase que diz o seguinte: a luta perdida é aquela que a gente não faz. Então nós temos que lutar, nós temos que resistir, e a gente está aqui como prova viva disso. A gente tem certeza que o pessoal da Caixa tem muita condição, né, de resistir, de ao lado da sociedade, dos parlamentares e de toda a sociedade civil, a gente conseguir reverter não só o ataque à Caixa, mas também ao Banco do Brasil, e como eles mesmos dizem também, se é público é para todos,
e nós queremos a Caixa 100% pública. Um abraço e contem com a gente sempre na luta. Todos nós. Lutar e resistir, Paulo Borges. Tá dado o recado, né? Só quero agradecer demais quem está acompanhando a gente até agora. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Agradecer ao pessoal da Retaguarda pelo apoio, Liz, Fabiana, e Camilo e Maria. Hoje foi trabalho, espero que na próxima seja para tomar um vinho. Grande abraço para todos vocês. Obrigada. Fabi, vamos encerrar nossa live. Vamos sim. Maravilhosa. Antes, até queria só comentar, Maria, que você falou de plano CD. Nesse balancete do semestre, nós fomos surpreendidos com a FUNCEF fazendo a contabilização de um fundo de fomento de 500 milhões para fazer um estudo para estudos e consultoria para implementação de um plano CD. Né? E a gente já alertava, né, que a CGPAR 25 não era um problema exclusivo dos BDs, no nosso caso, Reg Replan não saudado, mas que ela vinha para cima, né, dos planos CV, que é o REB, e o novo plano, e esse semestre a FUNCEF já deu uma pista do que vem por aí. E eu gostei muito dessa sua direta, sabe? Eles odeiam o pós-emprego. Então, não adianta ter grandes expectativas, né? Quando eles vêm para cima de FUNCEF, quando eles vêm para cima de saúde caixa, quando eles vêm para cima de algum direito buscando reduzir passivo trabalhista, é porque eles querem limpar o balanço a fim de tornar a caixa aí mais atrativa, né? Ainda mais atrativa para o mercado. E só para vocês terem uma ideia dos números que a gente está falando, a FUNCEF, a Previdência, a Caixa provisiona 14 bi no seu balanço, e o Saúde Caixa, 12 bi. Né? Então, juntando os dois, são 26 bilhões aí que eles querem de todo jeito diminuir ou zerar. Então, assim, nós precisamos, acho que não tenho nem palavras, né, para agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, agradecer ao Paulo, que teve a feliz ideia, né, da gente começar esse debate com vocês. Acho que resgatar essa história, né, ela é extremamente rica e importante, né? Porque acho que o passado ele tem que ser visto, né? Tem que ser revisto, até para que a gente possa refazer o nosso presente, né? Revisar o nosso presente e fortalecer o nosso presente e o nosso futuro. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo. Podem ter certeza que vocês virão de novo muitas e muitas vezes. E eu queria agradecer também a vocês que estão aí nos acompanhando, agradecer a Liz, né, e o pessoal que ficou na nossa retaguarda por mais essa atividade, e repetir as palavras mágicas, né? Aliás, não tem mágica, né, nesse negócio. Luta, resistência e união, né? Eu acho que os trabalhadores, né, não somos nós na Caixa que estamos passando por isso, não é exclusividade nossa. A gente está vendo a luta aí dos petroleiros, está vendo os Correios em greve já há mais de 15 dias, também super ameaçados. Então, acho que essa é uma luta conjunta, e essa lembrança, né, do livro do Aloysio Biondi, acho que nós, na FENAI, fomos um dos promotores desse livro na época, e eu acho, talvez, vou levar, inclusive, para debate na diretoria, da gente criar uma forma de disponibilizar, né, um acesso fácil, porque ele realmente, com 80 páginas, é uma enciclopédia do que é um processo de privatização, um projeto de desmonte do Estado. Então, realmente, muito, muito obrigada, né?
né? E que vocês continuem todos se cuidando, vocês aqui que estão na live, vocês todos que estão nos assistindo, porque ainda a gente está num processo bastante complicado, né, de contaminação e da pandemia, e nós precisaremos estar todos fortes, né, para encarar todas essas lutas aí, e em breve tomar nosso vinho, né, Paulo Borges? Muito obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Eu também fico por aqui. Obrigada, Fabiana, Paulo, Maria, Camilo, pessoal que está nos ajudando, Ana, Léo, Fernando, Natália, tem muita gente aqui fazendo acontecer. E quem gostou, compartilha essa live, ela vai ficar aqui disponível. Quem assistiu da metade pode voltar e assistir novamente, porque é importante a gente divulgar conhecimento. Então, a gente fica por aqui. Uma boa noite e até a próxima. Tchau!